Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu tenho uma mensagem para vocês que se encontra em Salmos 23, número 4, que diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, aqui na palavra de Deus nos fala, né, que ainda que o inimigo se levante contra as nossas vidas, Deus está conosco, então nada temos que temer, porque Ele é o nosso refúgio, Ele nos guarda, Ele nos guia pelo caminho que devemos andar, ainda que se levante todas as afrontas do inimigo contra nossas vidas, seremos vencedores, porque Deus está conosco, Ele não nos abandona, Ele está conosco em qualquer momento. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, você pode estar passando pelo deserto neste momento, mas Deus te fala, o deserto não é morada, o deserto é passagem, o deserto é escola. No deserto você aprende, no deserto você cresce espiritualmente, então confia no Senhor. Por mais que esteja doendo, que esteja machucando, Ele está contigo, Deus não te abandonou. Gostaria de estar louvando nesta tarde. Escute Deus a falar contigo. Glória a Deus, aleluia. Foi difícil tudo que passou, o caminho que você trilhou, tantas lutas e sem entender, e sempre perguntando por quê. Fica calmo, Deus nunca errou. Tu és o alvo que ele acertou, mas este tempo de chorar é necessário. É Deus capacitando pra você viver o extraordinário. Precisa se entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava contigo a te consolar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você. Quando te caluniaram, Deus estava com você. Precisa se entender que não está sozinho, mesmo na estrada cheia de espinhos. Aleluia, Deus não te abandonou. Foi difícil tudo que passou, o caminho que você trilhou, tantas lutas e sem entender, e sempre perguntando por quê. Fica calmo, Deus nunca errou. Tu és o alvo que ele acertou, mas este tempo de chorar é necessário. É Deus capacitando pra você viver o extraordinário. Precisa se entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava contigo a te consolar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você. Quando te caluniaram, Deus estava com você. Precisa se entender que não está sozinho, mesmo na estrada cheia de espinhos. Deus não te abandonou. Você não está esquecido. Não és projeto falido. Deus não te abandonou.
Ele sempre está contigo, sempre foi o teu amigo. Deus não te abandonou. É só uma questão de tempo. Tem um fim até pra esse sofrimento. Precisa se entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava contigo a te consolar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você. Quando te caluniaram, Deus estava com você. Precisa se entender que não está sozinho, mesmo na estrada cheia de espinhos. Precisa se entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava contigo a te consolar. E mesmo em meio à perda, quando te caluniaram, precisa se entender que não está sozinho, mesmo na estrada cheia de espinhos. Mesmo na estrada cheia de espinhos. Glória a Deus. Então entenda, irmão, por mais que esteja sofrido, Deus está contigo. Na minha vida, tive muitos motivos para me entristecer, para não estar na presença de Deus. Até mesmo, muitas vezes, pensava em morrer, pensava que a vida não tinha sentido. Eu passei por uma grande depressão na minha vida, por ser uma filha adotada. Os meus pais me deram logo quando eu nasci para os meus tios, eu fui criada com os meus tios. E nisso, a minha mãe que me criou morreu quando eu tinha 5 anos. Então eu fui criada pelo meu tio e uma irmã de consideração, né, a qual não gostava de mim. Então ela sempre me colocava muito para baixo, dizendo que minha mãe não me queria, que a minha mãe me rejeitou. E isso foi me gerando dentro do meu coração uma certa depressão, se sentia rejeitada, se sentia humilhada, me sentia sozinha. E muitas das vezes eu questionava Deus, por que eu nasci? Eu nasci com uma deficiência visual, a qual me limita de certas coisas, me limita de ter um trabalho, de sair na rua sozinha. Tenho certas limitações. E muitas vezes eu perguntava para Deus, por que eu nasci? Se por causa dessa situação, do meu problema visual, eu sou rejeitada, eu sou humilhada, por que eu vim ao mundo? Não tem sentido a vida. Eu tive relacionamentos que me frustraram, que me decepcionaram, traições, relacionamentos abusivos no qual eu sofri agressão. E isso me gerou uma depressão muito profunda. Tanto que eu tentei suicídio 2 vezes. Então, eu não vi sentido na minha vida. Eu pensava que a única solução para mim era a morte. Nada dá certo, nada vai para frente. Mas quando eu conheci a Deus, quando eu decidi entregar a minha vida para Deus, tudo mudou. Essa depressão que me tomava por dentro, essa rejeição foi embora, porque eu entendi que Deus me ama de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para morrer por mim, por amor de mim. E por mais que você seja rejeitado por sua mãe, pela sua família, existe um Deus que te ama incondicionalmente. Você, como mãe, como pai, daria o seu filho para morrer
por outras pessoas, por pessoas que não merecem. Nenhum de nós faria isso, né? Eu hoje, como mãe, eu não entregaria a vida do meu filho por alguém que não merece. Mas Deus fez isso por nós. E merecemos esse amor? Não merecemos. Somos falhos, somos pecadores. Mas mesmo assim Ele ama. Ele nos ama de tal maneira que entregou o seu único filho por amor de nós. Para sofrer por pecadores, por pessoas que não merecem. Mas mesmo assim Ele entregou. Então, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, pela depressão mais profunda, mas entenda que Deus é contigo e que o único amor que você necessita é o de Deus, o único que supre todas as tuas necessidades. O mundo inteiro pode te rejeitar, o mundo inteiro pode de dizer que você é um ninguém, que você não vai a lugar nenhum, como muitas vezes me disseram isso, e eu até cheguei a acreditar que eu não iria chegar a lugar nenhum. Mas hoje eu louvo a Deus, não sou cantora, não tenho uma voz de cantora maravilhosa, perfeita, mas eu não sou uma cantora, eu sou uma adoradora a Deus. Eu adoro Ele pela vida que Ele me deu, eu adoro Ele por me sentir amada, por me sentir valorizada por um Deus tremendo, maravilhoso, que me tirou do vale da sombra da morte, que me tirou de uma depressão profunda, que me tirou de dores que eu achei que nunca ia superar, mas Ele me livrou destas dores, Ele curou o meu interior, Ele tem me lapidado, Ele tem cuidado de mim. Eu passei por vários desertos na minha vida, por vários momentos tristes, mas Deus estava comigo, Deus me sustentou e hoje estou aqui para a honra e glória do seu nome, adorando e exaltando esse Deus maravilhoso, esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e louvor. Então, eu agradeço a Deus por este momento, eu agradeço a Deus por este canal, por mais que não seja um canal grande, que traga uma mídia grande como vários outros canais, mas Deus me colocou no meu coração de estar louvando a Deus e trazendo para as pessoas o meu testemunho de vida. Do mesmo jeito que Deus me livrou do vale da sombra da morte, da depressão, de todas as dores, Ele pode te livrar também, Ele pode mudar a sua vida. E eu creio que Deus vai fazer o impossível acontecer sobre a tua vida, da mesma forma que Ele está fazendo comigo. Amém.